TSE nega pedido de investigação contra Bolsonaro. A acusação era de que o empresário teria coagido os funcionários a fazer campanha. Se limita a convidá-los a participar de ato de campanha, sem exteriorizar ameaças ou retaliações aos que não aderirem à iniciativa. Empresa é condenada a pagar indenização por ter exposto funcionário que não atingiu a meta de vendas. Não é razoável num call center, e isso é determinação do Ministério do Trabalho, que se exponha o trabalhador à falta de produtividade dele, seja exposta aos demais colegas. Casos de justiça, exposição mostra relatos de mulheres que sofreram violência doméstica. São mais de 20 casos verídicos que envolveram processos de feminicídio. Tecnologia, redes sociais e o trabalho dos juízes brasileiros. Falar sobre o presente e o futuro dos juízes com o uso das mídias sociais é um dos objetivos da reunião preparatória do encontro, que será no ano que vem. Olá, boa tarde. Boa tarde. O Tribunal Superior Eleitoral negou uma ação de investigação judicial eleitoral contra o presidente eleito Jair Bolsonaro. Bolsonaro era acusado de ser beneficiado por um empresário durante a campanha. O plenário do TSE considerou que não houve abuso de poder econômico durante a campanha de Jair Bolsonaro à presidência da República. A coligação O Povo Feliz de Novo acusava Bolsonaro, Hamilton Mourão, que foi eleito vice-presidente, e Denison Moura de Freitas, empresário do ramo de ar-condicionado, de desequilibrarem a votação de outubro. Isso porque, segundo a coligação, Denison teria coagido funcionários a fazer campanha para Bolsonaro. Mas o TSE seguiu o entendimento do relator, ministro Jorge Mussi, de que não houve irregularidade na campanha de Bolsonaro e Mourão. Não configura a prática abusiva o engajamento de empresário na campanha de determinado candidato mediante o encaminhamento de vídeo a seus funcionários, no qual se limita a convidá-los a participar de ato de campanha, sem exteriorizar ameaças ou retaliações aos que não aderirem à iniciativa. Em outra decisão, o plenário deferiu o registro de Dalton Vieira dos Santos, candidato mais votado para a Prefeitura de Petrolina de Goiás em eleição suplementar feita em outubro do ano passado. Dalton também tinha sido eleito em 2016, mas na época o TSE indeferiu o registro do candidato porque ele estava com direitos políticos suspensos. Na sessão do dia 11 de dezembro, o plenário discutiu se ele poderia ou não disputar as eleições de 2017, já que a defesa do candidato alegava que ele estava com os direitos políticos restabelecidos. A maioria do plenário votou para deferir o registro de Dalton, seguindo o princípio da segurança jurídica. Considerando que houve oscilação jurisprudencial sobre o tema e a fim de evitar maior instabilidade política e social no município, eu acompanho o voto do ministro Tarcísio Vieira no sentido de deferir o registro de candidatura no presente caso para prestigiar a segurança jurídica. E hoje tem sessão no plenário do Supremo Tribunal Federal. Vamos ver agora a pauta de julgamentos que está prevista para daqui a pouco às 14h. Separação de poderes e federação é o primeiro tema da semana com uma ação civil originária, onde se pede a retificação de demarcação do limite interestadual marítimo entre os estados de Santa Catarina e Paraná. Matéria penal, que tem o maior número de processos do dia, começa com mais uma questão de ordem na ação penal do Mensalão, onde é questionada a legitimidade do Ministério Público para cobrar multas aplicáveis no caso. Uma ação direta de inconstitucionalidade tem tema semelhante, além de questionar se compete ao juízo das execuções penais processar e decidir sobre a pena de multa. Recurso em inquérito também está na pauta sob segredo de justiça, junto com embargos em um outro inquérito, onde se pede a aceitação de embargos infringentes naquele processo. Matéria processual está na pauta com recurso em ação penal, onde se alega que acórdão que recebeu a denúncia incorre em omissões, contradições e erro material. Mais informações sobre a pauta de julgamentos no site do Supremo Tribunal Federal, stf.jus.br.
E agora presta atenção nesse caso, no mínimo curioso, que chegou ao Superior Tribunal de Justiça. A corte concedeu habeas corpus a um homem preso em flagrante, acusado de roubar uma maçã de uma idosa. E vamos ao vivo ao STJ, onde está o repórter Jesus Mosquera. Boa tarde, Jesus. Boa tarde, Galton, Rafaela, boa tarde a todos. Com a decisão da 6ª turma do STJ, o réu passa a responder ao processo em liberdade. O relator, ministro Nefe Cordeiro, destacou que não houve uso de arma e nem indicação do tipo de agressão sofrida e que, portanto, medidas cautelares menos gravosas seriam suficientes para evitar a prática de novos crimes pelo acusado. A concessão do habeas corpus pelo STJ afasta a prisão preventiva do réu e do corréu, já que o crime foi praticado por 2 homens. A 6ª turma não acolheu os argumentos da defesa em relação ao princípio da insignificância, que levaria à extinção da punibilidade, isso por se tratar de um delito de roubo e não de furto. De acordo com o auto de prisão, a vítima, de 67 anos, foi abordada pelos 2 criminosos e disse que não tinha nada de valor a não ser a maçã que eles levaram. Voltamos ao estúdio. Obrigada pelas informações, Jesus. E veja, depois do intervalo, nós vamos falar sobre assédio moral. Foram mais de 6 mil casos só em 2018. Foi um momento bem complicado para mim, nessa questão de querer trabalhar, estar apta a trabalhar e não ter acesso ao meu trabalho. O Ministério Público do Trabalho registrou mais de 6 mil casos de assédio moral só este ano. As empresas de telemarketing estão no topo do ranking. No mundo globalizado, a produção e os resultados nas grandes empresas são cobrados de funcionários que têm metas diárias para atingir. Mas, segundo este professor de recursos humanos, para ter resultados é preciso incentivar os colaboradores positivamente. Até que, num determinado momento, que você não pode precisar quanto, explode dentro dele a motivação. E aí ninguém precisa mandar, ninguém precisa supervisionar, ninguém precisa, como é que se diz, parabenizar ele porque está fazendo as coisas. Ele está fazendo porque quer fazer. No negativo, ele também provoca a longo prazo um produto que não é tão bom, que é a deserção profissional. Marina foi vítima de assédio moral no trabalho em 2013. Ela passou por um processo seletivo no setor de telemarketing de um órgão público. No primeiro dia de trabalho, ela foi levada juntamente com outras pessoas para um órgão diferente do que havia sido contratada. No novo posto, ficou sem acesso ao sistema e impedida de trabalhar. Por causa do constrangimento, ela levou o caso à justiça. Eu fiquei durante 6 meses sem ter acesso. Assim, era vista como uma pessoa folgada, como turista, porque eu faltava trabalho, porque eu não tinha o que fazer, não tinha como trabalhar, não tinha condições de trabalho. Então, assim, foi um momento bem complicado para mim, nessa questão de querer trabalhar, estar apta a trabalhar e não ter acesso ao meu trabalho. De acordo com o Ministério do Trabalho e Emprego, o assédio moral é toda e qualquer conduta abusiva como gesto, palavra, comportamento que intencional e com frequência fira a dignidade e integridade de uma pessoa, ameaçando o emprego e prejudicando o clima de trabalho. Este ano, 6.032 casos de assédio moral foram levados ao Ministério Público do Trabalho. Foram ajuizadas 154 ações e 621 termos de ajustamento de condutas com o Ministério Público. O setor de telemarketing é uma das principais atividades com maior ocorrência de assédio moral. Há normas regulatórias do Ministério do Trabalho que esclarece, descreve quais são os comportamentos indesejados, vetados contra o trabalhador. Em especial, no caso em questão, não é razoável num call center, e isso é determinação do Ministério do Trabalho, que se exponha o trabalhador à falta de produtividade dele, seja exposta aos demais colegas. Também, segundo essa mesma norma, em call center é vetado a competição, fixar metas onde a competição entre esses funcionários seja um ponto final, um desejo da empresa. E foi com base nessa norma que o Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região no Goiás condenou uma empresa farmacêutica a indenizar em R$5 mil por danos morais um trabalhador que sofreu assédio por não conseguir atingir as metas. Na decisão, o funcionário afirmou que recebia tratamento
agressivo do supervisor e trabalhava sob ameaça de demissão. A empresa nega. E sobre o assunto está aqui com a gente hoje o advogado trabalhista Maurício Correia Veiga. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Infelizmente, uma situação que ainda é muito recorrente. A gente viu aí alguns casos na reportagem, tem a decisão da Justiça e, infelizmente, isso continua acontecendo, né? Exatamente. Infelizmente, são práticas ainda recorrentes e é importante definir e explicar a diferença inicial entre assédio moral e dano moral. O assédio moral são práticas, ações ou omissões reiteradas, enquanto que o dano moral é uma única prática, ou seja, uma prática, ação ou omissão que atinja a honra, a intimidade, o lazer, a sexualidade daquela pessoa. E a lei coíbe, ou seja, ela veda e estipula métodos e critérios para você reparar quando há essa ofensa, ou seja, a reparação do dano extrapatrimonial. Agora, como vimos na reportagem, a omissão também é um caso gravíssimo, isso interfere na autoestima do funcionário, enfim, uma série de questões. Isso também configura dano moral? Sem dúvida nenhuma. Tanto dano moral quanto assédio moral quando se tratar de práticas reiteradas, ou seja, omissões reiteradas. Inclusive, o legislador, a própria CLT, com a reforma trabalhista, é expressa no artigo 223A e seguintes em discriminar de forma expressa que a omissão também pode gerar o ressarcimento, a reparação do dano extrapatrimonial. O que é a omissão? A omissão, por exemplo, o próprio empregador ou superior hierárquico fazer vista grossa para uma determinada situação, deixar num ócio forçado, por exemplo. Colocar o funcionário na geladeira, como o pessoal chama popularmente. Como popularmente é chamado essa ausência de oferta ao próprio trabalho. E isso, sem dúvida nenhuma, são práticas que, se forem levadas para a Justiça, e aí a própria reportagem menciona esse papel importante que tem o Ministério Público, por exemplo, porque muitas das vezes uma denúncia, o próprio empregado, ele tem um receio de levar isso para o dono da empresa ou para o seu superior hierárquico. Então, o papel importante do Ministério Público, dos sindicatos, ou seja, para coibir essas práticas. Para a gente entender, o trabalhador que pode estar passando por essa situação, ele tem que ser vítima frequente, então de repetidas vezes, de algum tipo de prática abusiva de algum outro funcionário. Fica claro que são as questões repetitivas dessa prática, é isso? Para configurar o assédio moral, mas uma única prática já pode configurar o dano moral. Ou seja, uma única prática já pode ser suficiente para expor o empregador a uma conduta que ele seja responsabilizado a reparar o dano. Se forem práticas reiteradas, aí estará configurado o assédio moral. E é importante, a partir da reforma trabalhista, o legislador adotou critérios objetivos no tocante ao ressarcimento, à reparação desse dano extrapatrimonial. Ou seja, se ficar configurado uma prática abusiva ou uma omissão que fira a imagem, a intimidade, a honra, a sexualidade, o lazer daquele empregado, e se ficar constatado, ou seja, uma lesão ali leve, ou grave, ou média, ou gravíssima, ou seja, dentro dessas 4 categorias que o legislador fixou, inclusive vai haver ali o dever do empregador reparar o dano, e com valores equivalentes, limitados, quando for, por exemplo, um dano de natureza leve, limitado a 3 vezes ao salário contratual daquele empregado. E se for um dano de natureza gravíssima, limitado a 50 vezes ao salário contratual daquele empregado. Mas, se houver uma prática reiterada, ou seja, no caso de reiteração, poderá haver um agravamento que poderá ser no valor dobrado daquele valor fixado pelo legislador. Isso é uma novidade introduzida pela reforma trabalhista. Ok, Maurício Correia da Veiga, obrigado pela participação mais uma vez. Eu que agradeço. Obrigado, doutor. Obrigado.
Agora vamos mudar de assunto. A tecnologia é pauta de um encontro nacional de juízes no ano que vem. O tema principal são as mídias sociais e atribuições dos magistrados. Hoje, em Brasília, foi realizada a reunião preparatória para o evento. Também foi assinado um termo de cooperação para a implantação de sistemas de inteligência artificial. A abertura do evento foi feita pelo ministro do Tribunal Superior do Trabalho e diretor da ENAMAT, ministro Luiz Felipe Vieira de Mello, pelo ministro do Superior Tribunal de Justiça, Herman Benjamin, e pelo presidente do STF e do CNJ, ministro Dias Toffoli. Falar sobre o presente e o futuro dos juízes com o uso das mídias sociais é um dos objetivos da reunião preparatória do encontro, que será no ano que vem. Para o ministro do Superior Tribunal de Justiça, Herman Benjamin, é preciso definir como o uso de novas tecnologias interferem na rotina de trabalho dos magistrados. Não se trata aqui, é bom deixar claro, de limitar as liberdades do juiz como cidadão, mas se trata, ao contrário, de preservar a independência, a imparcialidade e a integridade dos magistrados brasileiros. O ministro do Tribunal Superior do Trabalho, Aloísio Corrêa da Veiga, destacou as consequências, os efeitos provocados pelo uso das redes sociais. Uma simples postagem na rede social, e para usar uma linguagem atual, viraliza em segundos para o mundo. Uma vez postado, vale o brocado. Non datur regressus ad alteram. O mal está feito. Para marcar a criação do encontro, o ministro Dias Toffoli e representantes das escolas e de institutos de formação e aperfeiçoamento de magistrados assinaram termos de cooperação técnica. Também foi assinado outro documento para a implantação de sistemas de inteligência artificial. A incorporação desse sistema ao CNJ possibilitará o tratamento de textos jurídicos, a extração de referências legislativas e a aferição da similaridade entre conjuntos de textos, permitindo que melhoremos a qualidade de pesquisa de jurisprudência administrativa e de atos normativos do Conselho. Trata-se, portanto, de ferramenta que terá relevante impacto para a transparência do CNJ e de toda a magistratura e que certamente aumentará a satisfação de todos que fazem consultas ao site do órgão. E no próximo bloco, imagina ficar com o nome sujo e o pior, sem motivo para isso. Passou-se uns 30 dias de vencimento da primeira parcela desse carnê, que eu imaginei que fosse fraude. Começou a emitir cartas e me ligar a um escritório de cobrança. Um banco foi condenado a indenizar um consumidor por negativar o nome dele indevidamente. A decisão é do 2º Juizado Especial Cível de Brasília. Ainda cabe recurso. Um dia, do nada, Kleber recebeu um boleto. Eram as parcelas do financiamento de um veículo. Só que o empresário não tinha feito essa compra. Passou-se uns 30 dias de vencimento da primeira parcela desse carnê, que eu imaginei que fosse fraude. Começou a emitir cartas e me ligar a um escritório de cobrança, cobrando a parcela que não foi paga. Informei a eles que essa dívida não teria sido feita por mim e que tinha algum engano. E eles continuaram insistindo no pagamento dessa parcela. Um mês depois, Kleber veio a uma operadora de telefonia para um serviço simples, trocar o plano de celular. Mas ao chegar aqui, teve uma surpresa. O nome dele estava negativado. R$27 mil, um valor salgado para uma dívida indevida. Ele tentou avisar ao banco, mas não adiantou. Ao procurar a justiça, a defesa dele pediu indenização com base na súmula 479 do STJ. As instituições financeiras têm responsabilidade pelos danos causados ao consumidor quando ele é vítima de fraude em operações bancárias. Ele não só tomou os cuidados administrativos de buscar a instituição financeira, buscar o escritório de cobrança indicado por ela, como também registrou o boletim de ocorrência e, em última análise, veio a buscar o judiciário, onde foi proposta também uma audiência de conciliação e que também nessa oportunidade a gente não conseguiu nenhuma tratativa de acordo. Esta foi uma dívida indevida, mas o país anda avançando na inadimplência. Segundo o Serviço de Proteção ao Crédito, o número de brasileiros com nome sujo já chega a 63 milhões. O Código de Defesa do Consumidor não estabelece prazo para isso.
Ou seja, basta que uma dívida esteja vencida há um dia para que o banco possa inserir o nome do consumidor na lista de devedores do SPC ou Serasa. O ministro Alexandre de Moraes se reuniu essa manhã com magistrados do Grupo de Trabalho sobre Eficiência Judicial e Segurança Pública. O encontro foi no gabinete do ministro Alexandre de Moraes, coordenador do grupo. Ele falou que não há segurança pública sem a participação do judiciário. Porque quem julga, quem condena, quem é responsável pela execução, quem é responsável pelas medidas de execução, pela aplicação da política criminal e penitenciária no Brasil é a justiça. Então, há necessidade de uma maior participação. Entre as propostas apresentadas hoje estão a integração e a melhoria do sistema de inteligência das polícias. Os grupos de trabalho vão intensificar essa atualização dessa questão normativa para, no começo do ano, já apresentar uma proposta concreta para atuar nessas 3 áreas. O grupo foi criado no mês passado pelo presidente do Conselho Nacional de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli. Essa é a segunda reunião para realizar estudos, diagnósticos e propor uma possível cooperação com o Executivo para tornar as decisões judiciais mais eficientes e propor políticas públicas de segurança. Os trabalhos do grupo terminam no dia 31 de julho de 2020 com a apresentação de relatório e propostas sobre segurança pública. E o próximo encontro do grupo de trabalho está previsto para fevereiro do ano que vem. A Semana de Justiça pela Paz foi comemorada no Rio Grande do Sul com a exposição Agora ou na Hora de Nossa Morte, que traz relatos de mulheres que sofreram violência doméstica. Os relatos são fortes, impactantes, difíceis mesmo de ler ou de ouvir. Ameaçou de morte os meus filhos. Soube depois que já havia agredido outras mulheres. Eu cheguei a achar que devia ajudá-lo, mas quando eu escapei da morte, tudo ficou bem claro. São mais de 20 casos verídicos que envolveram processos de feminicídio. São histórias que causam comoção, mas que têm um papel fundamental. Consigamos refazer os nossos vínculos para que a convivência familiar seja harmônica, seja feliz, seja amorosa, seja de acolhimento, como deve ser a família. Com esse espírito, a exposição foi aberta. A juíza corregedora, que está à frente da Coordenadoria Estadual da Mulher Vítima de Violência, trouxe um balanço dos feminicídios no Rio Grande do Sul em 2018. Até o mês de novembro, data de 20 de novembro deste ano, nós temos 1.035 processos em tramitação, sendo que 118 são só na comarca de Porto Alegre. É justamente para alertar sobre o problema que a exposição foi escolhida para abrir a Semana da Justiça pela Paz em Casa. Um mutirão de audiências foi organizado para dar andamento aos processos. Dados de 2017 disponibilizados pela Secretaria da Segurança Pública e enviados ao Conselho Nacional de Justiça mostram que foram expedidas 40 mil medidas protetivas e que 84 mulheres foram assassinadas só em Porto Alegre. As pessoas ainda acham que as medidas protetivas por si sós, elas não salvam a vida dessas mulheres. E eu insisto que a medida protetiva salva, sim. A mostra foi lançada ainda em edições anteriores da Semana Temática e fez muito sucesso. Foi premiada em concurso nacional de comunicação na área da justiça e virou uma exposição itinerante. Titular da Coordenadoria da Mulher em Situação de Violência, a então juíza corregedora Traude Garbim idealizou o uso dos sutiãs. O sutiã veio justamente por ser um símbolo feminino. E a partir do sutiã, então, que nós pensamos num varal de sutiãs, e a partir disso as ideias começaram a se consolidar. A Corregedoria Geral de Justiça de Minas Gerais completou 70 anos. Você vai saber agora como este órgão do Poder Judiciário trabalha. No século XV, surgiu a figura do corregedor, que regia a administração e os serviços a pedido do rei. De lá para cá, o trabalho foi se adaptando. O atual Corregedor-Geral de Justiça é parte dessa história. Anos atrás, antes de voltar ao órgão, ele atuou como juiz auxiliar da Corregedoria. O que me surpreendeu foi exatamente o tamanho, o gigantismo da Corregedoria de Justiça,
comparada com a época em que eu aqui estive como juiz corregedor. A Corregedoria tem o papel de fiscalizar cartórios e fazer com que os serviços judiciais sejam prestados dentro da lei. A Corregedoria está sediada na capital, mas atua em toda Minas Gerais. Atender a um dos maiores estados do país tem sido o desafio de todos os desembargadores que ocuparam o cargo nesses 70 anos. O primeiro deles foi Valfrido Andrade, empossado em 1948. A foto do magistrado está na exposição montada no saguão do prédio em razão do aniversário do órgão. Outro presente foi a entrega do Salão Nobre Desembargador José Francisco Bueno. A Corregedoria Geral de Justiça tem sido fundamental para o bom funcionamento da justiça de primeiro grau. Ela faz um trabalho com muita capilaridade em todas as comarcas e também um trabalho na área do extrajudicial, que hoje tem sido fundamental para a desjudicialização. A foto do ex-corregedor André Leite Praça também passou a integrar a galeria de retratos dos corregedores que construíram essa história. O desembargador foi responsável por elaborar medidas como o Numoped, o núcleo que monitora e combate a entrada de demandas fraudulentas no Poder Judiciário. Uma história que, segundo o desembargador, está em constante evolução. É um crescimento constante. Então, a cada tempo que se passa, se obtém exatamente essa experiência que pode pautar a condução desses trabalhos. E nós queremos que você participe do Jornal da Justiça. Pode mandar sugestões, assuntos para reportagens, vídeos com dúvidas sobre o Judiciário, por exemplo. O nosso WhatsApp, anote aí, é o 61 992606116. E o nosso e-mail, jornaldajustiça@stf.jus.br. Hoje a gente fica por aqui. Obrigada pela audiência. Até amanhã. Uma boa tarde.